nesse vídeo, ele é o terceiro dessa série, ele vem falar sobre um assunto do qual é muito contraditório, porque vivemos nesse mundo 3D e ele acaba a todo momento ficando... É um paradoxo até. Eu vou falar o título dele. Aprendemos que não devemos confiar nas pessoas. Mas não deveria ser assim. Pois então, desde pequeno, eu acho que desde pequeno, quando somos bem pequeninos, eu tenho isso particular meu. Eu acredito que toda pessoa, ela tenha isso, mas ela só não faça isso mais vezes. Qual que é a sua lembrança mais antiga da sua vida? Eu me lembro. Eu consigo me lembrar de meus pais me segurando, colocando eu não tinha nem devia ter 1 ano, colocando eu numa cadeirinha para comer. Eu consigo, se eu fechar os olhos, lembrar da dimensão que tinha o prato, que eu mal conseguia alcançar, e me dando comida na boca. Eu consigo me lembrar do meu primeiro carrinho, eu também devia ter 2 anos, eu tinha um Fusquinha vermelho. Eu me lembro de uma vez também tirando foto, que colocaram eu em cima de um cavalinho, devia ser muito pequeno. E todas as outras lembranças, né, de 2, 3, 4, 5, 6 anos, eu consigo me lembrar disso aí. Todo mundo, se ficar bem calmo, consegue lembrar. E eu também me lembro que desde pequeno nós aprendemos que nós devemos, meus pais me ensinaram assim, que devemos confiar em pai e mãe e ninguém mais. E as pessoas são pessoas horríveis, assim, no sentido, podem ser pessoas boas, mas podem nos colocar em situações ruins. E isso é algo que acaba, assim, me trazendo uma certa angústia com o tempo. Principalmente com as decepções da vida, né? Todos nós temos decepções. E na maioria das vezes, quase todas as vezes, eu procuro compreender o erro das pessoas e tentar racionalizar isso. E isso gasta energeticamente muito da gente. Porque eu tive, por exemplo, um sócio, vou falar de algumas decepções, em que eu confiava muito, era meu amigo, eu ensinei ele tudo sobre informática. E aí nós trabalhávamos juntos. Então ele, por saber a informática, ele sabia vender. Pois bem, eu me envolvi com ele num negócio na cidade de Campinas, e de lá eu acabei levando um prejuízo assim colossal. E tento me recuperar até hoje, vamos dizer assim. E era meu amigo. E mesmo com esse problema, quando ocorreu, eu tentei, né? Porque ele chegava para mim, não, Samuel, a gente vai resolver isso, a gente vai conseguir dar a volta por cima. E tudo eu via ele crescendo muito bem e eu sempre, né? E infelizmente eu tive que me afastar dele porque não tinha jeito, né? Parecia que estava na essência dele. Parecia não, né? Ele veio na minha vida para justamente eu aprender que certas coisas também não tem o porquê, né? Por que eu vou ficar dando murro em ponta de faca, né? Vai ficar toda hora me ferindo. Então a gente tem que um momento de dizer não. Assim como também não é por causa disso que todas as pessoas são ruins. Eu tenho um amigo que, olha, coincidentemente, agora falando, não, esse amigo bom que eu tenho, ele faz tempo que eu não converso com ele, eu preciso conversar com ele.
ele, talvez, acho que, não, eu conheci ele antes, mas um contato de amizade mesmo, eu vim a ter um pouquinho depois. Mas foi mais ou menos na mesma época. E esse meu amigo, que é isso? Meu amigo muito bom, me levou para fechar um contrato em Piracicaba, certa vez, com uma pessoa muito importante lá. Embora nesse contrato eu não consegui cumprir com todas as minhas obrigações, olha só, eu que acabei por minha, né, recém saído da adolescência, pensava as coisas de uma maneira que não com tanta responsabilidade que aquilo poderia ocasionar, mas tudo bem. E mesmo continuou sendo meu amigo, me dá força. Se eu for lá e conversar com ele, ele está sempre pronto para ouvir, sempre é incrível. Assim como estou tirando a parte de pai e mãe, né? Porque no meu caso, meus pais sempre foram abertos, eu sempre pude conversar qualquer coisa. Então, mas com o mundo, nós temos que confiar. Então, como que nós fazemos, né? Pelo menos a maneira que eu levo a minha vida, então serve para nós refletirmos, né? Talvez você tenha uma maneira diferente e cada pessoa tem a sua maneira de se relacionar na parte da confiança, né? Nas outras partes também, mas no que estamos falando aqui da confiança. Então que eu confio um pouco, né? Aí essa confiança ela vai aumentando. Mas a gente nunca sabe, né? Teve também situações em que a gente não tem pessoas que se casam e ela é o amor da minha vida. Eu te amo, temos filhos. Aí de repente a pessoa por um deslize trai a pessoa, né? Ela é fiel ao amor, mas não é leal ao amor. Existem uma grande diferença, fidelidade de lealdade. Ou é o contrário, ela é leal ao amor, mas não é fiel, isso. E aí acaba. Aí se tornam um maior inimigo do outro. Já não se amam mais, não conversam mais. Já começa a pegar toda a parte antiga e jogar na cara, falar. Então, aí, por causa de um desvio. Então, como confiar? Não vou confiar mais em mais ninguém. Não é assim que as pessoas pensam. Mas o ser humano, ele tem essa parte interior de querer evoluir. Lembrando que a evolução é algo interno nosso. Então a gente acaba acreditando, confiando novamente. E confiar é bom. Confiar é muito bom. Quando eu não me casei, eu infelizmente acabei não indo. Acho que talvez em uma ocasião que tenha havido, não, duas ocasiões tenha havido infidelidade da outra pessoa. E terminou tudo bem, eu falei, olha, a gente deixa para a próxima vez, quem sabe, e tudo bem quanto a isso. Mantive pelo menos uma amizade. Mas isso ocorre. A gente precisa estar tendo momentos de confiança, principalmente com outra pessoa. Mas então, eu não tive uma experiência total de confiança. Talvez eu tenha, eu estou aberto a isso. Mas para chegar nesse ponto, tem que ser. Às vezes a gente até encontra uma pessoa que se encaixa perfeitamente, mas aí não tem a oportunidade. Isso pode ocorrer também. E temos que o quê? Ter a inteligência, não agir por instinto, deixar passar. Quem sabe encontra essa pessoa com as mesmas características em outra pessoa, né? E aí dá o match. A parte de financeira também. A parte de você vai alugar uma casa, vai comprar uma casa, você tem que, não adianta só você ter confiança. Eu confio, não. Tem que ir lá no cartório, você tem que ver se o papel está tudo corretamente. Mas não deveria ser assim. Antigamente era o fio do bigode, né? As pessoas falavam que
a pessoa deveria, só confiando na palavra, daria certo. Coisa que dificilmente ocorre hoje. Eu lembro quando o telefone foi inventado, né, a pessoa falava, como que eu vou fechar negócio com uma pessoa que eu não estou vendo? Daí também surge aquela, olha, quantas coisas a gente pode incluir aqui, né? Que o que vai fazer diferença no futuro é a nossa intuição. A nossa intuição será o nosso sexto sentido obrigatório. Por quê? Porque a inteligência artificial hoje cria imagem idêntica, cria voz. Você pode pegar uma parte do meu vídeo, colocar na inteligência artificial uma parte da minha voz, fazer eu aqui, nesse momento, falar o que você quiser. Mas como que você vai saber se sou eu ou não? Com os 5 sentidos que nós temos? Não. Vou até gravar mais um vídeo falando sobre isso. E você terá que ter a intuição. Você tem que parar, pensar. E lá dentro do seu coração, o seu espírito, através da sua alma nesse corpo, sentir se aquilo... é o Samuel falando mesmo. E confiar. Então, nesse vídeo, rapidamente, falamos sobre um assunto que ele é pertinente, ele é constante, ele é necessário para termos a nossa evolução. Lembrando sempre que para evoluirmos temos que ter a solidariedade, trocar elétrons com os outros átomos, com as outras pessoas. E na base da confiança, né? Eu vou ter... Olha o elétron, a confiança total que ele tem, né? Ele tira um elétron porque ele já sabe que vai receber o outro. E isso é feito em conjunto, em perfeita harmonia. O universo, assim, né? Imagine Deus. Gravamos um vídeo agora há pouco sobre isso. Então, nesse vídeo, eu vou ler aqui novamente o título. Aprendemos que não devemos confiar nas pessoas, mas não deveria ser assim. Em um próximo passo da humanidade, certamente confiaremos totalmente. Assim como nós confiamos em nosso anjo da guarda, no nosso guardião, no Espírito Santo, nos seres superiores. Gratidão, gratidão, gratidão.